Passo a palavra a doutor Maurício para iniciar a sua intervenção. Bom, inicialmente eu queria tecer um comentário sobre as colocações que chegaram via redes sociais. Novamente, a gente está expondo um pacote de medidas, um plano, um grande envolvimento com as instituições de segurança, com toda a sociedade, para reduzirmos os homicídios. E essa CPI ela tem um olhar de maneira muito fixa sobre a questão dos homicídios praticados contra jovens. E como a gente vê pelas duas indagações, novamente a questão do adolescente infrator, o adolescente em conflito com a lei, parece que a cada vez que você coloca uma iniciativa, cada vez que você coloca um tema, parece que a questão da redução da maioridade penal, ela é tão ampla, tão maior, que todo quanto é tema de debate social ou de debate de uma construção que venha favorecer esse jovem que está sendo vítima de homicídio e vítima de assassinatos. É muito difícil você ouvir a expressão que o adolescente infrator, ele não sofre qualquer punição. Isso é um absurdo. Nós temos as medidas socioeducativas previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, entre elas o regime da internação, e nós temos uma colega de mesa aqui que já trabalhou na FEBEM, nós sabemos o que representa a internação nas antigas FEBEM e o que representa a internação na Fundação Casa. Nós sabemos o que isso representa em reflexo. E o governo federal, através de um projeto de lei, ele tenta fazer uma discussão mais ampla. A criação do SINASE representa um grande avanço e esta casa vem discutindo medidas como o aumento do tempo da internação, inclusive o próprio Senado. Então, eu acho que essa é a primeira colocação que eu queria fazer de quanto nós precisamos mudar a cultura da sociedade, principalmente em relação a esse adolescente. Bom, já respondendo a algumas questões, em especial da senadora e também do próprio fórum, é inegável que a mesma ansiedade que reina os especialistas, que reina esta casa, também reina dentro do Ministério da Justiça. Porém, o plano nacional, ele não poderia ser colocado apenas você especificando, vamos investir tantos milhões, nós vamos colocar tantos milhões para a Polícia Judiciária, tantos milhões para a Polícia Militar, tantos milhões para as perícias, fortalecendo as perícias, e pronto, acabou. A partir do momento que nós estamos colocando à disposição de fazer um amplo diagnóstico, de identificar as áreas de maior vulnerabilidade nesses territórios, porque quando você pega uma cidade como Maceió, como Fortaleza, que temos altos números de homicídios, ele não está ocorrendo em todo o território dessa cidade. Existem regiões mais específicas que está ocorrendo um número maior de mortes. Existem bairros periféricos onde tem um grande número de homicídios praticados contra jovens negros. Então, o mapa que está sendo desenhado, esse diagnóstico, esse nível de detalhamento nunca ocorreu dentro de qualquer tipo de plano a ser colocado em prática nesse país no tocante à redução de mortes. Então, quando nós estamos fazendo um amplo diagnóstico, quando o Sistema Nacional de Colheita de Informações sobre Segurança, que é o SINESP, passa, através dos seus dados, fazer mapeamentos para essa política, nós temos a ideia de fazer uma ação pontual. Nós não podemos mais errar, senadora. Nós não podemos mais assistir. O plano vai acontecer, sim. O desejo do ministro é intenso. O desejo da nossa secretária nacional, doutora Regina, é maior. Todos os que estão trabalhando nesse plano querem que ele ocorra, mas nós precisamos obedecer etapas, aquelas 4 etapas que eu me referi. Então, o plano está maduro, ele está sendo hoje convalidado, ele está recebendo os últimos aportes de informações importantes de outras áreas dentro do governo federal, para que a gente possa fazer as primeiras pactuações. Temos reuniões já importantes no mês agora de outubro, reuniões que já vai envolver capitais, as 9 capitais do Nordeste, porque nós precisamos ouvir também.
Nós sabemos que alguns estados começaram a boas práticas. Nós precisamos ouvir as práticas desses estados, dessas capitais, para que essas práticas possam ser absorvidas, possam ser integradas. Nós não queremos enfiar um novo plano. Nós precisamos ver os planos existentes locais e tentar adaptar e aperfeiçoar dentro da proposta do governo federal. Então, existem ações concretas dessa população jovem e negra, ações que vão passar por outros atores sociais, como indicadores de saúde, indicadores educacionais, educadores sociais, projetos que precisam caminhar junto. Nós precisamos ter uma ação preventiva, nós precisamos ter ações repressivas, mas elas precisam correr de maneira simultânea. Acredito que nós estamos atingindo um nível de amadurecimento muito grande. Nós temos especialistas, nós temos hoje apoio como o Fórum Brasileiro de Segurança, um grande parceiro, o Instituto Igarapé e outras ONGs que vão estar simultaneamente trabalhando. Nós não podemos apenas impor um plano, nós precisamos mensurar o resultado desses planos, nós precisamos acompanhar o desdobramento que esse plano vai dar em todo o país. Então, senadora, a ansiedade é grande de todos, mas nós temos certeza que ainda este ano nós vamos já estar divulgando um cronograma. Quanto ao orçamento, nós precisamos conhecer as realidades, porque nós não podemos apenas estabelecer orçamentos tão brandos ou tão superficiais de você fazer um pacote de medidas de investimento em equipamentos de perícia, em viaturas, em capacitações. Não, nós precisamos conhecer as realidades locais para definir de maneira adequada o valor desse orçamento. Um ponto importante, nas peças orçamentárias aparecerão várias ações do governo federal que envolve o nosso Cinesp, que envolve os nossos cursos de capacitação, que envolve o projeto Cisbala, que envolve equipamentos outros para as perícias, para as polícias judiciárias, para as polícias militares. Estará o nosso plano acobertado em várias rúbricas orçamentárias, para que a gente possa enxergar um pacote de medidas que serão tomadas de maneira sistemática. Muito obrigada. Passo a palavra à doutora Solange. Obrigada, senadora. E eu gostaria de acrescentar algumas reflexões do doutor Maurício sobre o tempo de internação de adolescente. Na verdade, as pessoas elas conhecem mais a privação de liberdade. Mas, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo, salvo engano, 122, ele fala de várias medidas. Então, o adolescente, a partir de 12 anos, ele pode, através do processo judiciário, ter que cumprir reparação de danos. Ele pode prestar serviço à comunidade, ele pode estar em liberdade assistida, em semi-liberdade, e entendemos que a privação de liberdade deve ser a última e excepcional. Portanto, se o adolescente, aos 12 anos, ele pratica qualquer tipo de ato infracional, até os 18 anos, ou seja, ao longo de 6 anos, ele estará cumprindo medida socioeducativa. Deverá estar refletindo sobre o inadequado dos seus atos. Então, quando a gente pensa na questão da punição, a gente pensa apenas em privação. E acreditamos que essa não é a única forma da gente poder fazer com que esse adolescente repense sobre o seu plano de vida, juntamente com o seu familiar. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente, às vezes, trata pouco, mas que é importantíssimo. O adolescente, existem outras formas desse adolescente estar cumprindo medida socioeducativa. Dentro do PPCAM, propriamente dito, os dados, o último dado que eu tenho, que é de 30 de junho, nós temos 174 crianças e adolescentes em proteção e 242 familiares. Porque, como eu disse na minha apresentação inicial, nós privilegiamos e muito e temos trabalhado muito com os familiares para que esses familiares, em um adolescente estando incluído no programa, que ele seja acompanhado pelo seu familiar. Uma coisa muito importante, que foi um avanço para o PPCAM, é que o PPCAM hoje ele está dentro do PPA, da Secretaria de Direitos Humanos. O nosso orçamento em 2015
foi de 13.100.000, né? Isso o valor do governo federal. O nosso modelo de convênio é um modelo que nós fazemos diretamente com o governo estadual. E aí nós temos diferentes valores de contrapartida dos governos estaduais. A grande maioria, infelizmente, ainda, eu falo infelizmente porque a gente gostaria muito que eles pudessem aportar um valor maior, mas a maioria dos estados, eles aportam 10% do valor do governo federal. Existem exceções. Minas Gerais, Pará, São Paulo, são exceções que eles têm um valor maior de que 10%. Então, esse é o nosso valor. Nós acreditamos, né, e, por exemplo, os nossos ministros, desde a ministra Maria do Rosário, do Ideli, hoje o Pepe Vargas, todos eles têm sido muito sensíveis aos programas de proteção. A sociedade civil está junto com a gente também nessa batalha para que nós possamos aumentar o nosso valor orçamentário. Ok. Doutora Aide. Bom, na verdade, eu vou tentar fazer alguns comentários a partir do que os colegas que me antecederam e também da provocação daqueles que nos assistem. Primeiro, concordando com o doutor Maurício, que, de fato, parece que tudo entra no grande guarda-chuva da redução da maioridade penal e a gente precisa compreender melhor essa questão, porque o que não nos falta no Brasil é punição para as nossas crianças e adolescentes, né? Então, como bem a doutora colocou, a gente tem previsto no ECA uma série de outras questões. Nossos adolescentes já ficam por demasiado tempo cumprindo as medidas socioeducativas e a gente precisa discutir melhor isso. Mas no tocante ao Pacto Nacional de Redução de Homicídios, eu estou tentando fazer um gancho com uma colaboração de um dos participantes pelas redes sociais, que ele fala da questão da mídia, das peças publicitárias, etc. Então, como socióloga, alguém que se dedica também à sociologia da juventude, eu posso dizer que muito poucos jovens são ouvidos na sociedade brasileira. Então, parte do que a gente tem que construir é de uma linguagem que seja acessível acessada pelos jovens, acessível a eles, mas também construída por eles. Então, uma das minhas questões no âmbito do Pacto Nacional de Redução de Homicídios é como será a campanha publicitária e toda a estratégia de comunicação que precisa falar com essas juventudes, no plural, a partir das linguagens que estão aí. As redes sociais, as novas tecnologias, etc. Senão, de novo, a gente vai reforçar um discurso eminentemente repressivo. Então, a gente tem que trazer as juventudes para esse debate. Um outro aspecto que me parece central e que a gente tem discutido muito no âmbito do Fórum Brasileiro, é que o Brasil, o nosso problema não é de diagnóstico. Nós temos pilhas e pilhas de diagnósticos sobre o fenômeno. O que nós temos agora que focar é no desenho para a aplicação. Nós sabemos da escolha dos 81 municípios, do recorte a partir dos municípios que possuem número absoluto, um alto índice, né? Mais de 100 por município desse elencado. É algo considerável, não estou discutindo aqui o critério, acho que o critério abarca de maneira satisfatória a nossa necessidade, no sentido de contemplar todas as capitais brasileiras, contemplar as cidades de médio porte ou de região metropolitana que de fato são as mais problemáticas, e chamando atenção para um ponto que o doutor Maurício também detecta, que em geral não são... o fenômeno não ocorre no município em sua plenitude, que saia um bairro ou um conjunto de ruas. Então, nesse sentido, a gente pode aprofundar uma questão ou outra do diagnóstico, mas o painel geral nós já temos. A questão agora é partir para a ação. E temos capacidade instalada, sim, a meu ver, no sentido de que temos já um cenário desenhado, temos estados e municípios já envolvidos nessa discussão, porque a Senasp já vem...
A Senasp já vem num trabalho contínuo de parcerias com estados e municípios, né? Então, também não se trata exclusivamente de compras de equipamentos, de mais capacitação policial. Não é essa a questão. O Brasil já tem consolidado alguns programas de capacitação para os profissionais de segurança pública que são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Identifico a rede, a RENAESP, a rede de educação à distância. Também não é essa a questão. A questão é de governança. A questão é de governança, de como vamos, a partir do governo federal, porque é aquele que está, né, induzindo a política, fazer uma triangulação com estados e municípios para um determinado fim, com uma meta clara. A meta do governo federal é redução de 20%, se eu não estiver equivocada. 15%. Já mudou, porque nas reuniões com os especialistas eram 20%. Mas, enfim, 15% de redução de homicídios. Então, é disso que a gente está falando. Então, num modelo federativo como o nosso, o que eu estou reforçando aqui é que o nosso desafio é nos fazer entender a partir de uma pauta comum. Né? Muito mais do que novas capacitações ou novos equipamentos, que são importantes, claro, mas só que o Brasil, na história recente de investimento em segurança pública, sempre se concentrou nesses dois pilares, que eram fundamentais. Agora é o salto de qualidade, em torno de uma agenda que é muito precisa. Então, a minha colaboração está nessa questão, da gente tentar pensar, a partir da inteligência que temos já instalada no governo, na sociedade civil, no Congresso Nacional, na academia, um modelo de governança que possa, de fato, chegar no primeiro ano e no segundo ano de implementação do plano com as metas muito bem definidas e a gente conseguindo acompanhar, para e passo, a redução de homicídios no Brasil. Muito obrigada. Doutor Maurício. Eu queria só acrescentar dentro da fala que essa questão da governança ela é extremamente delicada pelo modelo do pacto federativo que existe hoje na nossa conceituação jurídica constitucional. Nós sabemos recentemente, ao criar o Cinesp, que vários estados não alimentavam o Cinesp. Ou seja, o governo federal trabalhava com dados de homicídio baseado no DataSUS, que revela, às vezes, uma divergência, porque a pessoa ela pode ser atacada, vítima de uma ação num local, ser socorrida para outro local e vir a óbito, sendo que esse número estará totalmente contaminado. Então, hoje, quando a gente está na expectativa que a PEC da segurança avance ainda mais aqui no Congresso, e já houve a primeira vitória a nível de Senado, é que o governo federal possa, além da articulação e indução, assumir sim esse protagonismo dessa governança, porque é muito difícil esse processo de sensibilização. Nós temos vários municípios que não têm gabinete de gestão integrada municipal criado. Nós temos alguns estados que os gabinetes não estão funcionando à plenitude. Ou seja, se a gente não tem algo que é tão básico, que é uma governança básica, imagine a implementação de um pacto tão amplo. Então, há uma necessidade de mudança cultural, sim. E eu concordo com essa posição que a governança talvez seja o maior desafio. E, aliado a isso, ter a aprovação da PEC vai favorecer muito a aplicação e a implementação do Pacto Nacional de Redução de Homicídios.